A gente fala agora de mercado de trabalho. O número de pessoas que trabalham por conta própria cresceu pela 5ª vez consecutiva. E isso representa 27% da população ocupada no 3º trimestre de 2021. Com as medidas restritivas que vieram com a pandemia, o fechamento de empresas e o aumento do desemprego, muitos brasileiros passaram a buscar alternativas para continuar no mercado de trabalho. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a pesquisadora da área de economia aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Janaína Feijó, a quem eu agradeço a presença aqui no Visão CNN conosco. Bom, a gente sabe que esse contingente está tendo que, de uma certa forma, se virar, né, para conseguir se manter trabalhando, né, Janaína? Isso mesmo. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui conversando sobre mercado de trabalho com vocês. O que nós temos observado é que realmente tem ocorrido uma expansão de trabalhadores trabalhando por conta própria. Nós os denominamos muitas vezes como autônomos, mas o que ocorre é que grande parte desses trabalhadores, eles não estão inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou seja, são trabalhadores que estão desprotegidos socialmente e também não possuem direitos trabalhistas, então estão em situação de vulnerabilidade, e esse número ele tem crescido desde meados de 2015. Então, após a crise de 2014, já se observava o aumento de pessoas que não estavam conseguindo se reinserir no mercado de trabalho e tinham como única forma de conseguir obter algum rendimento era por meio do desenvolvimento de empreendimentos e de negócios próprios. Então, com a vinda da pandemia, esse quadro se agravou. Inclusive, esses trabalhadores, eles foram muito penalizados, eles saíram do mercado de trabalho e agora parte desse crescimento diz respeito a essas pessoas que estão voltando lentamente para o mercado de trabalho. Foi feita também assim uma caracterização, quem é esse trabalhador, quem é essa pessoa, ou seja, aparentemente então essa pessoa já teve em algum momento uma relação formal de trabalho, Janaína? Não necessariamente. Não? Porque o que nós observamos é que existem dois tipos de trabalhadores autônomos. Existem aqueles que não têm inscrição no CNPJ. Geralmente, esses trabalhadores, eles estão desenvolvendo algum trabalho temporário, algum bico, ou então eles têm um negócio, mas o que eles gostariam mesmo é de ter um vínculo formal, então eles veem o negócio como algo temporário. E nós também temos aqueles trabalhadores que têm inscrição no CNPJ. Então, quem são esses trabalhadores conta própria por CNPJ? Geralmente pessoas que têm empreendimentos, microempreendedores, e também começa a surgir aí uma questão da pejotização, que são trabalhadores que não têm um vínculo formal com a empresa, mas a empresa, por meio da flexibilização e tentando diminuir a rigidez contractual, ela passa a ter uma relação com esse trabalhador por meio da prestação de serviço de pessoa jurídica. Então, de certa forma, a gente fala que está ocorrendo também uma precarização do trabalho, porque essas pessoas elas estão voltando para o mercado de trabalho, mas sem um vínculo formal. Thaís Herédia tem pergunta também, Thaís? Sim, obrigada, Carla. Janaína, boa tarde. Janaína, eu queria falar sobre a renda, porque a renda do trabalhador por conta própria, ela também é menor na média. Essa é uma categoria que tem crescido com a maior velocidade agora na retomada do emprego, e eu ia te perguntar exatamente sobre a precarização, né? Quer dizer, qual é o grau de precarização que está havendo, não só por esse aspecto que você colocou, de alguma proteção do trabalhador ter um CNPJ para conseguir nem que seja estabelecer um contrato formal ali com uma empresa ou com um empregador, um contratante, mas a renda também é bem menor, quer dizer, mesmo que ele pague menos imposto, que ele não pague a previdência, ou seja, fica errado para todos os lados, né? Isso, o que nós observamos é que esses trabalhadores que não têm CNPJ, eles também têm algumas características que dificultam ele a oferir uma renda maior. E a principal característica é que eles têm um baixo nível educacional. Então, a gente sabe que a educação é um elemento fundamental para que você consiga oportunidades que remunerem mais alto. Então, o que acontece é que esses trabalhadores, eles passam a estar alocados em atividades que remuneram menos, geralmente no setor de serviços, alguns ambulantes, serviços temporários, e isso faz com que, em média, eles tenham rendimentos médios mais baixos
do que os que têm CNPJ. Janaína, exatamente era isso que eu ia perguntar agora, porque a gente, quando vê muitas vezes as pessoas pensando que empreendedorismo é o Steve Jobs começando a trabalhar na garagem de casa, mas a realidade é bem diferente. São pessoas sendo empurradas muitas vezes, né? A gente vê que não necessariamente são pessoas que fazem essa opção. É isso que vocês constatam com a pesquisa? O que nós observamos, a gente tem uma alta taxa de desemprego ainda hoje, mais de 12 milhões de brasileiros estão procurando emprego. Então, como eles não estão conseguindo se reinserir nesse mercado que está mudando, então a única forma que eles encontram, de fato, é desenvolver algum tipo de trabalho autônomo. Obviamente que se eles tentam identificar uma demanda que está reprimida no mercado, a probabilidade é que esse negócio cresça e eles passem para a formalização. Mas até que isso ocorra, é preciso que a gente tenha uma recuperação da economia, um dinamismo. Então, nós estamos ainda em um processo de recuperação econômica, de retorno das atividades. Então, é muito difícil que esses trabalhadores agora, sem qualificação necessária, sem a qualificação demandada pelo mercado, eles passem a ter um vínculo formal. E nós precisamos olhar para esses trabalhadores através de políticas sociais que permitam que eles se reestruturem e que eles possam se reinserir no mercado de trabalho, que eles voltem a ser competitivos e aí sim eles poderão sair da informalidade e ter um maior bem-estar social. Janaína, a tendência hoje no mundo é uma mudança que não parece ser apenas de semântica, né? A troca entre ter um emprego e ter um trabalho. E o trabalhador por conta própria parece que já é parte dessa transição, mesmo diante desse cenário absolutamente frágil e vulnerável que você descreve aqui. Eu queria lhe ouvir assim, um prognóstico para esse mercado de trabalho no Brasil, num cenário de recuperação mínima da economia, quer dizer, quanto tempo a gente leva uma geração para corrigir essa precarização, para corrigir esse despreparo das pessoas, para conseguir prestar um serviço melhor e ter uma renda maior? De fato, não é algo que vai ser resolvido no curto prazo, porque nós sabemos que investimentos em educação é algo que a gente faz ao longo de muito tempo e também tentando entender quais são as demandas do mercado de trabalho. As empresas, elas estão demandando conhecimento e habilidade que não necessariamente são aquelas que esses trabalhadores têm. Então, de fato, é preciso fazer uma realocação profissional, um investimento voltado para o mercado para que eles se tornem mais competitivos. E como a Thaís falou, isso é uma coisa que está ocorrendo no mundo todo. Então, quanto mais rápido nós pudermos focar em políticas públicas para solucionar esses problemas, mais rápido a gente vai conseguir gerar um melhor bem-estar para esses trabalhadores. Eu agradeço aqui a pesquisadora da área de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Janaína Feijó, pelos esclarecimentos para a gente aqui no Visão CNN. Uma ótima tarde, Janaína. Muito obrigada. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada, Thaís. Boa tarde a todos.